paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito na sua vida como o Senhor, o Deus que está no controle de todas as coisas. Eu quero glorificar a Deus por você, né? Você que deu esse tempinho agora aí para assistir este vídeo até o final. Se você vai assistir ou assistiu até o final, já deixa aqui embaixo, tá vendo? Deixa um like, comente com muita alegria o nosso vídeo, tá bom? Faço questão aí de chamar a tua atenção para você comentar os nossos vídeos, para você deixar um tema para nós discutirmos a seu pedido, né? Para elucidarmos aquilo que você precisa conhecer, saber ou se aprimorar, tá bom? Tá vendo aqui embaixo? Tem inscrever. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, vamos assistir até o fim, fica comigo, mas se inscreva, tá bom? Deixa um joinha aqui embaixo para que o YouTube entenda que este vídeo está sendo bom, proveitoso para vocês, tá bom? Eu tenho uma temática aqui hoje que eu me inspirei, né? Senti inspirado em um curso que eu fiz sobre o NR35 e o NR12, o NR18, né, o artigo 4, que fala da segurança que o trabalhador precisa buscar, né, todos os dias para ele não sofrer um acidente. Então, ele precisa buscar total segurança no seu trabalho, no seu dia a dia profissional, para que ele não só vá para trabalhar com segurança, mas que ele volte para a sua família com segurança. E diante deste tema que o TST, os técnicos de segurança de trabalho, promoveu para nós, claro, dentre eles alguns engenheiros de ambiental, né, na questão de trabalho, no meio ambiente, na questão do trabalho, produziram e falaram ali com muita ousadia e nos inspirou, né, o perigo do risco, o perigo de a gente observar os riscos, né? Falou sobre o risco e o perigo. Isso deixou meu coração muito cheio. Eu gosto sempre de ser sola scriptura, né? É somente a palavra, e quero usar o tema que vou colocar aqui para falar como evitar a queda, né? Nós vemos muita gente caindo, muita gente pecando, muita gente errando, muita gente que não para de pé na presença de Deus, pessoas que estão bem hoje espiritualmente, mas amanhã estão fracassadas, caídas, estão num bar, estão numa sarjeta, estão no prostíbulo, estão nas drogas, voltaram, né? Ou estão estacionados ali em casa sem força de caminhar e dizendo: pastor, parei, desanimei. Então, como evitar a queda? Este é um tema que Deus encheu meu coração dentro daquilo que eu vim, que eu acabei ouvindo, né, com muita alegria do TST, dos técnicos de segurança do trabalho. E enquanto eles falavam, ensinavam acerca do risco e do perigo, Deus encheu o meu coração para trazer esse vídeo para você, porque nós precisamos estar de pé como aquela casa que estava ali quando Jesus conta a parábola do insensato e do prudente, né? Aquela casa que o prudente construiu sobre a rocha. Veio vento, tempestade, e não derrubou aquela casa. Pelo contrário, a casa continuou firme, né? Somos como o cedro, né? Que ainda que é uma árvore bem baixinha, mas suas raízes são profundas, né? Elas são profundas. E eu venho aqui falar que nós estamos vivendo e presenciando. É claro que toda a história do cristianismo ou a história do povo de Israel houve essas fragilidades, né? Houve essas quedas, esses deslizes, essas pessoas que
não se sustém na obediência, não tem força de continuar sendo obediente à palavra, não tem força de continuar sendo aquele adorador por excelência, vive uma temporada, parecendo aquela temporada da Netflix, né? Aquela temporada que vem, daqui a pouco acaba e deixa até um suspense no ar, a gente fica, cadê aquela pessoa? O que aconteceu com aquele irmão? Mas não estava glorificando, estava tocando, cantava no grupo, estava vindo para os cultos constantemente, né? E agora tá aí alguém falou, eu vi ele em tal lugar lá, estava fumando cigarro, já está, né, afastado de Jesus, voltou para trás, desanimou. Vi falar que ele não quer saber mais de ir para a igreja, vai ficar só em casa mesmo. E então são quedas, né? A Bíblia ela nos orienta a evitar a queda, né? E esse é o meu tema aqui. Eu quero que você deixe um like, comente, porque esse tema trata muito a questão do risco e do perigo, né? O risco, o que é o risco? O risco é a probabilidade, isso é muito importante, é a probabilidade ou a chance de uma lesão ou de morte, né? Então o risco é a chance de você sofrer uma queda, um deslize, uma lesão e até mesmo a morte. E o perigo, o que seria o perigo, né? Já que o risco é uma chance, uma probabilidade, o perigo é uma condição, é um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar, né? Não é só chance, não. Ele realmente é brutal, ele causa, né? Ele contribui para o acontecimento fatal, né? De uma lesão, de uma morte, de uma queda, de um deslize. Então, o risco ele está ali, né? Ele está ali sendo apresentado, mostrando o perigo, né? O risco mostra o perigo está ali, ele está pronto para realmente levar ao óbito, levar a uma paralisia, levar uma situação, né, de acidente fatal, né? Já o risco, ele te dá a chance de você analisar. O risco é um evento que pode acontecer a qualquer momento, é uma ameaça, né? É uma ameaça, né? É como que se você visse aí o cachorro latindo, né? O cachorro está latindo, é um risco. E quando ele morde, é o perigo, né? Então ali está uma ameaça, o risco é uma ameaça, né? Então eu vim pensando nessa questão de que nós precisamos não deixar que corremos o risco, né? A ponto de levar-nos ao perigo da fatalidade. E para evitar o risco, né, a chance é tomando as precauções, tomando aquilo que precisa tomar para poder estar livre de uma lesão espiritual, de uma morte espiritual, né? Tem pessoas que eram tão bem na presença de Deus, louvava, ensaiava, tinha uma vida de oração, né? Era frequente no culto, não olhar, ficava olhando, né, o relógio para dar a hora do culto, para dar a hora da escola bíblica dominical, para dar a hora do culto ao ar livre, para dar a hora do ensaio, né? Para dar o dia da ceia do Senhor. Tinha pessoas que liam a Bíblia com aquela alegria, tinha um tempo próprio ali, já que a sua alma pedia, e ele degustava, deleitava na leitura, na meditação da palavra do Senhor. Pessoas que tocavam seus instrumentos, ensaiavam com alegria, tinha prazer, e esse prazer ele desapareceu, ele evaporou, né? E nós aqui estamos comprometidos com as Escrituras para trazer para você aqui como vencer a queda. Isso é a queda, o deslize, é o fracasso espiritual, né? Como evitar a queda espiritual? Como é que eu posso evitar essa queda, pastor? Como é que eu posso retomar as minhas atividades com Deus, a minha comunhão com Deus, a minha vida de talento, a minha vida de dons? Como é que eu posso voltar a viver, acreditar
acreditando no meu chamado que Deus colocou na minha vida para me exercer como ministério sacerdotal, ministério na obra do Senhor. Como é que eu posso, pastor, voltar a viver, né? A Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, é importante nós evitar o perigo, né? Observando que aonde tem um perigo se manifesta o risco, né? Você tem a oportunidade, a chance de evitar o perigo. Então, o risco é evitar, é fazer por onde você não chegue no perigo, na fatalidade, né? Na fatalidade. O perigo deve ser prevenido. O perigo deve ser analisado, o perigo deve ser mitigado, né? O perigo deve ser mensurado, o perigo deve ser corrigido. É ele que ocasiona o risco, é ele que dá vida para que o risco seja realmente uma fatalidade. Então, o perigo é evidência, é a evidência fatal, literal, do que o risco ele mostra, né? Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que está acontecendo na nossa caminhada espiritual, os riscos que estão sendo apresentados, né? Aquele convite para uma festinha, né, entre pessoas que não têm Jesus. Se você é um cristão, por que você vai sentar na roda dos escalhos? Ah, pastor, mas eu não vou fazer isso, eu não vou beber, eu não vou fumar, não vou dançar. Mas ali não é um ambiente que você deve estar. Ou você garante a ponto de não errar e dar um bom testemunho? Pô, óbvio, se você se sente capaz de ser a luz, jamais as trevas vai ofuscar esse brilho que você tem. Porém, é importante usar os conselhos que a Bíblia dá, né? Nós vamos ler alguns textos porque existem hoje um grande risco e pessoas correndo o perigo da fatalidade brutal da queda espiritual. Tá? Então, como evitar a queda espiritual? Né? Aquelas pessoas que estão ali, né, sempre tentando atrair você para uma música mundana, para um funk, para um pagode, para um samba, para um forró, para um reggae. E você sabe que isso aí era um problema lá no mundo, quando você não tinha Jesus. Tem gente que era um problema beber, e por que hoje vai deixar? Era um problema fumar, era um problema mulherada, era um problema. As mulheradas eram um problema. Eu era mulherengo, então cuidado. Eu era forrozento. Forrozento. Eu era uma pessoa que gostava muito de dançar o forró. Então cuidado, são coisas que o diabo ele vai atraindo você para que você chegue no perigo da insatisfação espiritual, por não querer mais adorar, servir e ser servo do Senhor. Então o mundo está nos atraindo com os seus pratos, com as suas bandejas, está nos atraindo com os convites, né? Às vezes é por falta de uma receita que eu já vou dar aqui para nós, tá? Já vou colocar aqui para nós. Inclusive, eu peço para que você deixe um joinha, não só assista. E se não se inscreveu, se inscreva. Eu vou dar receita para vocês aqui na Bíblia Sagrada como evitar esta queda, o perigo da queda. Né? Nós vimos na instrução do TST, dos técnicos de segurança de trabalho, eles falando, né? Cuidado, ali pode ter um perigo, você precisa usar os EPIs, né? Os EPIs aqui seria os equipamentos de segurança, capacete, luva, né? Colete, quando você tem que subir numa altura, colocar ali, né? O gancho ali na linha de vida para que você tenha uma segurança, ou se você vai mexer com equipamento que corta, pôr a sua viseira, usar o óculos, o air plug, que seria aquele objeto que ele vai
evitar os ruídos para que você não tenha protetor auricular, né? Que ele vai evitar para você não ter problemas futuramente de perca de audição, enfim, toda uma bota com bico de aço, enfim, todo esse equipamento que, devido à função que você possa fazer, o trabalho que você vai exercer, é para evitar, veja bem, é para evitar. E esses EPIs, Deus falou para mim, é justamente o que Efésios capítulo 6 e os versos que decorrem do 10 em diante fala sobre as armaduras de Deus. Tomai o capacete, a couraça, essas armaduras que estão ali inseridas no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésio, ela é os EPIs de segurança, né? Porque o diabo, irmãos, é furioso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo não é um veinho de bengala com a perna tremendo, cheio de ruga. O diabo não é aquele cachorro, né, banguelo, sarnento, que não consegue dar uma mordida. Não. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz, né? Mas a Bíblia diz, mais é o que está conosco do que está com eles, né? Glória a Deus por isso. Precisamos estar revestidos, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para destruir. Você precisa estar atento, você precisa estar esperto, você precisa estar discernindo com aquela percepção espiritual dos pratos que são oferecidos. Porque você é a luz, você foi marcado, você é um patriota celestial, você é filho da promessa, você está em busca da vida eterna, você está no caminho certo, você está vivendo o projeto de Deus, e o diabo quer desviar, quer ofuscar a tua visão, a tua ótica espiritual, para que você fique cego e não possa mais ver o caminho, né? O caminho que te leva a viver de fato as promessas de Deus no sentido eterno. Gente, eu vou dar um texto para nós já iniciarmos. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 26 e verso 41. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mas a carne, ela é fraca. Vigiai para que não entreis em tentação. Esse é o primeiro conselho, é o primeiro remédio, é o primeiro quesito, né? Aqui é a primeira informação de como vencer a queda espiritual. A vigilância. Jesus ensinou os discípulos ainda no Getsemane a estar vigilantes. Estarem vigilantes, né? Porque o espírito está pronto, é claro, mas a carne é fraca, né? Não adianta bater no peito e dizer: eu oro, eu jejuo, eu sei, eu já li a Bíblia 7 vezes, eu sou crente há mais de 10 anos, eu tenho credencial de pastor, de cantor, de missionário, eu sou a pessoa que jejuo todo dia, oro. É claro, não adianta. O diabo, ele está armando para te envergonhar, para te destruir, porque ele não aceita o teu patriotismo espiritual. Ele não aceita ver você na posição, ver você vivendo o projeto de Deus, né? Ele não aceita, ele quer destruir. Veja o que diz a carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo de número 12. Aquele que está em pé, cuide, olhe e não caia. Aquele, pois, que cuida estar de pé, oh glória, olhe para que não cai. Aí você diz assim: ah, pastor, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas a Bíblia não diz que o cair é do homem. Isso não é um versículo. Inclusive eu tenho um vídeo que eu ensino que a Bíblia não diz que o cair, apesar de Deus levantar quem cai mediante o arrependimento, a humilhação, a Bíblia não tem esse texto como um texto que está inspirado. Mas nós sabemos que o Deus misericordioso, onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é poderoso para levantar o coração arrependido e dar uma nova oportunidade. Mas Paulo é categórico e diz: olha, aquele que está de pé, cuide, olhe
e não caia. Cuide, olhe e não caia. Eu quero ler com vocês, por gentileza, primeiro a epístola do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreve, né, a igreja, e ele é uma epístola universal do apóstolo, e na primeira epístola, capítulo 5, que eu quero ter essa honra, versos de número 8 e 9, a Bíblia, ela diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Então, Satanás, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vós, ele anda ao derredor. Então, a vigilância, a vigilância é sem dúvida, tá? Vigiai e orai. A oração e a vigilância. A oração é o segundo quesito. Então, vigilância é o primeiro quesito, a oração segundo quesito. Esses dois quesitos, esses dois são o essencial para nós não cair, para nós não perdermos aquilo que nós estamos conquistando na presença de Deus. Tem gente que anda, começa bem, mas não chega até o fim, cai na metade, né? Rema e vai morrer no meio do mar, vai morrer e vai boiar na praia. Então Deus está dizendo: não te chamei para isso, para você andar uma milha e cair, para você viver caindo, para você viver errando, para você viver aventurando, para você ser um crente turista na igreja. Chamei para te usar, para te encher, para te dar autoridade, para te fazer ir até o fim, como Deus disse a Daniel. Daniel, vai até o fim, tá bom? Eu tenho um vídeo que fala sobre vai até o fim. Mateus capítulo 24, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escreve no capítulo de número 24. Já estou terminando, deixa um like. Versículo 42, a Bíblia diz assim, 42 ao 44. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, aqui está mais um texto mostrando a importância de vigiar, conectando a um pai de família que, se ele soubesse que hora que o ladrão viria, ele não sairia, ficaria. Mas nós não sabemos o que o diabo está tramando, nós não sabemos o que ele quer fazer conosco. Enquanto nós estamos glorificando, orando, servindo a Deus, o diabo está fazendo reuniãozinha, fazendo aquela panelinha, fazendo aquele veneno todo para qualquer... Mas se nós estivermos vigilantes, nos policiando, atentos, nós não vamos sofrer o perigo, nós vamos livrar-se, por enxergar o risco. Cuidado com aquilo que o diabo tem apresentado para você, te colocando desânimo. Vou assistir uma série da Netflix, não vou na igreja hoje não. Tem uma novela para me assistir, domingo eu vou, eu vou aqui hoje ficar com meu marido, fazer uma janta, ficar com a minha família. Isso é muito bom, eu aplaudo isso, eu dou aplausos para isso, eu defendo a questão de família. Nossa igreja, a DSB, a Assembleia de Deus Semeando Brasas, como sou pastor presidente, defende a causa de família, mas cuidado que essas coisas podem ser uma forma do diabo começar a te esfriar, para você deixar de servir, de congregar, de estar nos ensaios, de estar na casa do Senhor, buscando vigor, buscando força. Apocalipse capítulo de número 16, vamos ler, para nós ir fechando este tema, o perigo da queda espiritual. 16 e 15, a Bíblia Sagrada diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Tem muita gente já nu, despido, por falta de vigilância. Adão e Eva se ficaram nu no Éden, por falta de obedecer, de vigilância, de ter uma vida de integridade ao Senhor, eles ficaram nu. Então a nudez espiritual não é a aparência das roupas, mas é a nudez da consciência. Tem gente que já não teme mais a Deus, não tem mais aquele temor de Deus para nada, brinca com as coisas de Deus, é um entra e sai na igreja. Deus está dizendo aqui hoje: eu quero firmar os teus pés
na minha presença. Eu quero te dar raiz para que venha vento, venha chuva, venha o temporal, mas você continue firme, né? Apocalipse capítulo 3, verso 3, eu faço esse fechamento, diz a palavra do Senhor: lembra-te, olha lá, e confirma, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobrevirei. Então aqui tanto o Senhor está dizendo que a qualquer momento ele pode vir pegar você desprevenido, brincando de qualquer jeito, como o diabo está atento para te pegar sem vigiar e te lançar aí de cara no chão. Então você que pode, não só vigia, mas ora. A Bíblia diz: vigiai e orai. E esses são os dois remédios, dois quesitos, dois combustíveis, as duas ferramentas que você pode usar para não cair: vigiando e orando. Orando e vigiando. Quem não ora morre, quem não ora fica frio, quem não ora perde amizade com o Espírito Santo, quem não ora faz greve com o céu, quem não ora fica vazio, quem não ora fica neutro, quem não ora perde a visão das coisas de Deus, quem não ora enfraquece, quem não ora fica desvitaminado, desassociado, desalienado, quem não ora fica raquítico, anêmico, quem não ora fica nécio, fica insensato, né? Quem não ora é um louco espiritual, porque ele não discerne, ele perde a alegria, ele perde a vontade de servir a Deus. O alimento, o combustível é a oração com a vigilância. Vigiai em todo o tempo, vigiai porque Satanás não brinca. Satanás não brinca. Eu li para você 1 Pedro capítulo 5, versos 8 ao 9. Ele anda ao derredor, bramando, rugindo como leão, procurando. Ele está doido, procurando a quem possa tragar. Então não brinque, ore. Você quer morar no céu, precisa resistir. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Resista a carne, vence a carne, diga não à carne, aos desejos carnais. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos capítulo: rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformei com este mundo, mas renovai. Escute isso, é muito forte. Colocando vossos corpos em sacrifício. Jesus colocou e deu exemplo do que é o corpo em sacrifício. O corpo de Cristo foi sacrificado por nós. E quando nós lembramos das dores, das aflições, da tortura que Jesus foi sacrificado por nós, nós não temos nenhuma razão de negar